Pessoal, entrou no time aqui mais um atacante aqui, um defensor. Posição não importa, né, Marcelo? Marcelo Lamas, ele que atua constantemente aí no Centro de Recuperação Samaritano, empresário na nossa cidade. Ó, ligaram pro Edson aí agora. Não precisa olhar para lá não, Edson. Aqui está tudo certo. Então nós estamos falando aqui das questões, né, que vem aí compondo a pauta do governo, o possível governo aí do PT. E entre essa pauta aí nós encontramos lá um item 1 e 2 que fala sobre o financiamento dos equipamentos, né, para a saúde mental. Sim. E aí você é do centro de recuperação lá, e a gente ficou pensando, né, será que isso emplaca mesmo? É um perigo, né? Primeiro, boa noite, né? Boa noite, Ney, boa noite, Paulo, Edson e todos aí que estão nos acompanhando na Garbosa News. É um tema, assim, eu não sei se eu sou, assim, dentro dessa área, é uma área que me preocupa muito. Então, assim, eu quero deixar aí minha visão daquilo que eu entendo como o ideal, né? E dentro do que eles têm colocado, infelizmente, é uma posição que me preocupa muito, porque eles têm uma linha na defesa aí da liberação das drogas, que é completamente o oposto daquilo que a gente defende, né? A droga, se a gente defende eu não falei disso, né? Quer dizer, além de cortar a verba, tem uma... mas assim, uma coisa está ligada à outra, né? Quando eles não focam num tratamento da dependência química, é porque atrás, no pano de fundo, está a questão da liberação das drogas. Entendeu? Então, assim, isso me preocupa muito e é uma coisa que, assim, eu acho que São João tem um privilégio de ter um lugar. Eu falo porque se você conversar com uma mãe, por exemplo, que tem um filho com problema de dependência química, que não é muito difícil de acontecer, né? É uma situação que, infelizmente, está cada vez mais corriqueira, infelizmente, né? Mas, assim, você ter um filho internado numa cidade distante, com tudo difícil acesso, você levar um mantimento, uma situação, uma visita, porque senão a pessoa fica lá 6 meses, 1 ano, internado, muitas vezes com a dificuldade até de receber uma visita. Então é um privilégio eu entendo como um privilégio ter um centro de recuperação, né, uma comunidade terapêutica aqui em São João. E quando alguém fala diferente disso, me preocupa muito, porque a gente está defendendo aí a vida, está defendendo a recuperação, a pessoa viver livre da dependência química, quando, na verdade, eles têm uma linha, né, de redução de danos. A redução de danos seria bem-vinda se o fim da redução de danos fosse a abstinência total. Mas eles vêm com uma linha bem diferente daquilo que a gente entende como correto. E assim, o que a política hoje, a política nacional de drogas, sobre drogas, não prevê esse tipo de tratamento, que é a redução de danos. Então, assim, essa questão tinha no site do PT, parece que retiraram, eu acho que ficou uma situação que pegou muito mal, né? Descobriram essa situação e botaram a boca no trombone e viram que não ficou uma situação favorável para o PT e foram e retiraram. Então, assim, mas a questão deles terem retirado do plano, do ar, do site do PT... Não significa que retiraram da pauta. Exatamente. Resumindo, parece que seria um investimento 100% na ERP, que está me fugindo a abreviatura agora, mas um investimento de 100% SUS. E não teria parceria com os convênios, com um convênio com um centro de recuperação, por exemplo, do Samaritano. Exatamente. Ele não receberia recursos do governo. Exatamente. O foco seria os CAPs, né? Não, os CAPs são um trabalho importantíssimo, né? Só que o que acontece? Infelizmente, eles entendem
existe um trabalho defasado das comunidades terapêuticas. Tinham pouquíssimas comunidades terapêuticas no Brasil. Então, o governo federal, entendendo que tinham pouca, a demanda era gigante. Então, assim, pegaram do bolo e colocaram uma parte nas comunidades terapêuticas, mas mantiveram o recurso dos CAPs. Só que, quando coloca na comunidade terapêutica, eles entendem, poxa, eles tinham que ter botado tudo no CAPs. Só que, na nossa visão, eu entendo que era necessário, pelo menos agora, no primeiro momento, fazer esse investimento para poder suprir essa demanda que era deficitária, né? Existia uma demanda gigante com pouquíssimas comunidades terapêuticas no Brasil. Hoje, assim, aumentou bastante, eu acho até que poderia ter mais, mas assim, aí o CAPS se sente um pouco, às vezes, desconfortável, entendendo que poderia esse recurso ter ido todo para o CAPS. Mas o trabalho do CAPS é um trabalho importantíssimo que o governo continua apoiando. Então, assim, não deixou de colocar o dinheiro no CAPS, mas também colocou naquilo que estava deficitário, entendeu? E hoje corre o risco, né? Não, e agora corre o risco, a tendência, infelizmente, né, se Deus quiser não vai acontecer, mas se o PT entrar no governo, a tendência é tirar isso tudo, é desmantelar isso tudo que vem acontecendo por conta do fundamento da questão da legalização das drogas. No fundo é isso. Tenho essa proposta, eu procurei, ontem tive uma pesquisada no site do PT também, vi algumas aberrações, ao meu ponto de vista, mas eu tenho essa proposta que você falou que tiraram realmente, mas um dos objetivos também, que eu acho principalmente as comunidades terapêuticas, é a questão religiosa. Não só a questão da saúde, mas o papel, sim, importantíssimo a questão religiosa. E aí me preocupa que, assim, Marcelo, o que implica revisar medidas contrárias aos fundamentos da reforma psiquiátrica adotados nos últimos 6 anos pelo governo federal. O que implica em revogação das normativas que constitui como amplo retrocesso no campo da saúde mental e nas políticas intersetoriais, a fim de garantir um SUS 100% público, estatal e laico. Pois é. Quer dizer, isso tem muito mais coisa por trás, né? Então porque nas comunidades terapêuticas, por ser a grande maioria das pessoas que estão à frente da comunidade terapêutica são pessoas ligadas de alguma forma à questão da espiritualidade, né? Sim. Tanto espírita como católico como evangélico são pessoas que têm essa preocupação da parte espiritual. E normalmente quem tem essa questão da espiritualidade um pouco mais focada, você não vai apoiar a esquerda, né? Então isso preocupa a esquerda também. Então eles querem desmantelar tudo aquilo que é. Mas tem padre aí pregando. Tem pastor também. Pastor também, né? Tem. Como é que pode isso? Tem pastor também. Pregando o quê? Pregando Lula. Mas é muito pouco, é uma exceção. O que eu entendo é que já que a maioria dessas pessoas, das comunidades terapêuticas, quase que 100%, não vou falar 100%, porque é o que a gente está falando da unanimidade, mas quase 100% apoia uma direita que tem aí pautada aí os valores, os princípios, né, éticos, cristãos, né, de família, né, são valores que para a gente é importante e que justamente a esquerda combate isso quase, né, assim, de uma forma sutil, mas ela vem tentando desmantelar isso tudo que a gente quer construir, eles querem assim destruir. A verdade é essa. Eu falo, voltando de novo na questão do laico, eu fico muito preocupado dessas coisas que vêm subentendido, né, vem nos textos da lei, né? Essa questão da laicidade, né? O Estado é laico, sim, o Estado é laico, mas os habitantes, os cidadãos, eles têm uma religião. E a maioria dos centros centros terapêuticos, né? Eles têm um cunho também religioso, porque já foi comprovado na área da saúde que alguém que está ali enfermo, né, que tem uma religião, ele nada contra, né, os ateus, cada um tem o direito de acreditar em Deus, em não, enfim, mas ele tem uma recuperação maior.
E a pessoa pega, lá tem culto, a Bíblia, o próprio culto tem uma disciplina. A Bíblia faz a gente ter uma disciplina. Então, assim, você está igual, Edson, é proibido beber? Não, a Bíblia não proíbe beber. Só que os princípios que estão na Bíblia ali eu não bebo. Então, são coisas que vai regrando a pessoa, vai regrando, e aí vem a esquerda, né? Aí a gente vê tentando destruir tudo isso que já foi construído. E o Marcelo está mencionando aqui, e você também já teve a oportunidade de estar lá nos lançamentos do livro do Adildo e do Ayup, nós estivemos lá. Aí, se eu vou apresentar o livro, a gente ora antes, né, Marcelo? Sim. A importância que você está falando. Aí, às vezes, eu fico lá para filar a boia, almocei com eles lá. Vamos orar antes de almoçar. Sim. Então, isso é importante, né? Você está em comunhão, você está orando. Ali a pessoa está se recuperando, ele está fragilizado, né? Então, isso tem que estar sendo embutido no dia a dia. Verdade. E só complementando aqui, que a gente vai e volta, mas o Marcelo, como gestor, a importância, Marcelo, que está sendo essa parceria com o governo federal hoje na linha que é a linha hoje do governo de direita. Eu fico, meu receio, o Ney, eu não estou preocupado somente com o centro de recuperação, com a cidade, né, olhando de uma maneira mais ampla, né, deixando de ter esse serviço aqui para a cidade. Isso é sim uma preocupação. Mas eu tenho uma preocupação maior assim também com relação aos meus filhos, né, as pessoas que eu gosto, os meus sobrinhos, né, são pessoas que me preocupam. O que é, assim, infelizmente, isso vem sendo disseminado em outros países, essa questão da destruição dos valores, né? Então, a gente sabe que se tiver um governo que filtra isso fatalmente vai chegar, mas de uma forma muito mais branda, né? Chegando filtrado, porque as redes sociais, hoje em dia, você não consegue filtrar tudo, lógico que não, né? Então ela vai chegar, porque vai chegar mesmo, mas não vai chegar empurrado pelo governo. Eles dizem que a agenda vai andar, mas vai mais devagar. Fomentado pelo governo, entende? Então, assim, isso é que me preocupa. Além daquilo que vai, né, pode ser, sim, um retrocesso, que eles falam, um retrocesso, o que eu entendo, é tirar uma comunidade terapêutica da cidade. É você fomentar os valores que vai contra tudo aquilo que a gente entende como um padrão um padrão a ser seguido, né? Vamos dizer assim, um padrão que não negocia a questão das drogas, o princípio da família, o princípio, né, de valorizar a vida. Isso tudo, para mim, é inegociável. Você negocia objetos, né? Você negocia produtos, mas esses valores você não pode negociar. Então, se a gente tiver um governo que não filtra isso, vai vir de enxurrada, né, para o Brasil e fatalmente para São João Nepomuceno, que a gente está incluído nesse pacote. E considerando que aqui a votação no candidato do PT foi maior. Que a gente tem que ter, e principalmente quem é liderança, quem tem um exército, eu te falo assim, eu como liderança na igreja também, eu não falo o nome de candidato no púlpito, né, no altar, mas eu tenho orientado. Quais são os seus valores? O Marcelo não estava aqui, mas parece que já estava desde o início, quando eu falei de valores que são inegociáveis. Né, irmãos, vê que vocês estão votando, vê que esse candidato, porque todo mundo, irmãos, os irmãos são livres para votar quem quiser. Sim. Só que a gente tem que orientar, né, porque às vezes fica só bitolado na televisão, né, na televisão abertas, principalmente a Globo, né, e outras, e não vê rede social, não lê, não fala nada, e só o que a Globo está falando, e a Globo tá doída porque não tem mais dinheiro, né? Fechou. Então a Globo sempre falando, eu estava vendo esses dias... 90% da população assiste o Jornal Nacional, assiste a Globo, então, desculpa eu te interromper, mas é nessa linha que você está falando. Verdade, eu estava vendo como que a imprensa, entre aspas, não vou generalizar, né? Quando o Bolsonaro fala alguma coisa, eles colocam o Bolsonaro mentiu. Quando o Lula fala que é mentira, ele errou
ou equivocou-se. Uhum. Eu estava reparando isso. Ou errou ou equivocou-se. O Bolsonaro mentiu. Então, assim, vai falar alguma coisa que melhorou, eles colocam até despiorou, né? Ou então melhorou, mas, né, nós estamos vendo a inflação. A inflação caiu e muito. O número de desempregados no Brasil, né, só se compara o menor índice. Menor. Você vai só 2015, né? Ultrapassa 2015. Você vê. Menor inflação. São João, gente. São João só fica. Vou trazer aqui. Só fica desempregado quem quer. As confecções estão aí, tem confecções que estão com placas aí há anos, né? E só fica desempregado quem quer. Você vê, desemprego caiu. A gente vê tanta coisa acontecendo, né? Coisas boas acontecendo, mas infelizmente existem pessoas que querem. Eu não quero uma Venezuela, não quero, né, que o amigo do Ortega ganhe. Eu quero, né, da Nicarágua. Eu quero que o Brasil seja cada dia melhor. Então, só completando o que você estava falando, que eu defendo, Edson, você, enquanto liderança na igreja, as ovelhas estão lá. Eles não procuram para uma orientação? Estou com um problema lá em casa, meu marido está assim, a minha esposa está assim, o meu filho está assado. Ele está esperando um posicionamento também. Deixa eu ver o que o pastor, o que ele pensa, se ele é o meu orientador. Então, você não precisa de falar o nome para quem votar, mostra quais são os princípios, em que você não deve. A pessoa vai saber. Mas eu acho que é uma se não obrigação, é uma função nossa de estar manifestando, né? É interessante, Ney, que nós, 60 foram eleitos, né, mais de 60% da bancada evangélica, se você for ver. Hoje nós somos 1/5. Você vê, de 513, deve dar 105, 106 deputados evangélicos. Então, nós temos hoje a bancada evangélica. E muitos projetos não passaram por causa da bancada cristã, católicos e evangélicos. Né? Está em culto, está em tudo lá. Então, não passou. As pessoas falam, mas crente misturando com política, né? Por quê? A igreja evangélica, há muito tempo, foi colada, vou usar um termo aqui do nosso meio, que a política era do diabo, né? Tudo era do diabo. Então, assim, a gente foi dando tudo para ele, falando tudo para ele. E a gente não misturava com política. Quando eu fui candidato a primeira vez, vários membros da minha igreja foram falar comigo que eu ia corromper, porque a política era tudo, são todos corruptos. Eu sou político, podemos dizer assim, você também, a gente esteve junto lá, e saímos ali ilesos, sem nenhum problema, né? Coloco minha cabeça no travesseiro normal, mas muitos fizeram isso. E chegaram perto de mim depois do meu primeiro mandato. Falei assim, rapaz, eu pensei que você ia corromper. Eu falei, não, a questão não é o lugar, é o caráter da pessoa. Justamente. É o caráter. Então, assim, você começa a ver algumas situações, e a gente vê hoje a bancada evangélica, a gente vê também. Li ontem, né, o pessoal falando de algumas pessoas que estão saindo da igreja por causa de política, porque os pastores estão orientando a igreja. Eu vou dizer uma coisa aqui, isso é o Edson, tá, que está falando. Essas pessoas nunca foram crentes, tá, que estão saindo da igreja porque o pastor falou de política. Tem pessoas que perderam parentes, perderam coisas, né, muito mais importantes, estão firmes na igreja, aí porque eu apoio o Lula, apoio o Bolsonaro, saio da igreja. Infelizmente, nunca tiveram um encontro com Deus. Isso é verdade. Isso aí pode publicar, pode falar o que quiser, mas não teve encontro com Deus. Eu posso ter a minha opinião, a pessoa pode ter a dele, mas só que o cristão verdadeiro, se você for ver, ele não vota na esquerda. Não vota na esquerda, por tudo aquilo que eles defendem. É isso. Marcelo, considerações finais aí? Eu agradeço, né, a oportunidade e eu vim aqui, assim, como eu disse, eu não sou uma pessoa talvez a mais indicada, mas eu sou alguém preocupado, né, preocupado aí com o futuro. Então você é o mais indicado. Eu tô realmente assim, acho que todo mundo que puder dar alguma contribuição para a gente poder esclarecer algumas coisas. Eu estou dizendo de uma pauta que diz respeito ao meu trabalho lá, voluntário, né? Um trabalho social que eu faço. Mas, além do trabalho social, estou preocupado com outras questões que não envolvem o trabalho voluntário, mas envolve a criação dos meus filhos, o lugar que vai ser preparado para eles no futuro, né? Qual o futuro que vai estar aí? Como é que São João, né, vai receber, como é que o Brasil vai receber meus filhos quando eles estiverem buscando um emprego, quando eles estiverem buscando um lazer, como é que os lugares que ele vai frequentar, como é que vai ser,
né? Aquilo que ele vai estar ouvindo como verdades, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa defender os valores. Os valores são coisas assim que a gente precisa abraçar e defender a qualquer custo, mesmo que, infelizmente, às vezes as pessoas não, talvez me vejam aí e falem assim, poxa, o Marcelo falando de política, eu não sou político, mas eu sou alguém que estou defendendo aquilo que eu acredito. Eu acho que se todo mundo fizesse isso, talvez você contribuísse para abrir talvez a mente de algumas pessoas que estão indecisas, né? Talvez eu possa de alguma forma mostrar uma visão diferente. E é isso que a minha intenção foi essa, vim aqui mostrar algo que eu interpreto como algo perigoso para minha família e perigoso para aquilo que eu tenho trabalhado, né? E o que eu faço, o Paulo e Edson e Ney, eu não faço com objetivo pessoal, financeiro, eu faço porque eu acredito na vida, eu acredito na mudança, eu acredito que a gente pode sim melhorar a questão da dependência química e não piorar, porque você aumenta o risco da dependência química quando você aumenta a oferta. Né? Quando você diminui a oferta dos produtos, a intenção é diminuir essa possibilidade das pessoas tendo envolvimento com droga, tendo envolvimento com aquilo que eu não acredito. Eu acredito na vida, eu acredito em Deus, eu acredito na família, é isso que eu acredito. E por isso eu estou aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua agradeço. participação aí. Ney? Ô Paulo, mais uma satisfação estar aqui, né, novamente, né? Esse podcast nosso, cada dia vai se firmando. Hoje recebendo aí o Edson. Obrigado por você ter vindo, Edson. Espetacular a sua participação aqui. Obrigado, Marcelo. Marcelo veio, já estava apertado, recebendo visita lá no Centro de Recuperação Samaritano, por isso que ele não esteve aqui no primeiro bloco. Mas foi importante a sua vinda, porque nós começamos a falar aqui, que vocês já mencionaram aí, parece que foi retirado do plano de governo do PT, que era o item 2 e 3 na saúde mental, onde fala de... Foi retirado do site. Do site, Não da pauta, né? Onde mencionava zerar o incentivo às clínicas de recuperação, né? Então, isso realmente preocupa. O Marcelo, pessoa mais indicada para estar aqui, porque o pouco que eu acompanho o Marcelo, a gente sempre pires na mão todo mês, né? Para fechar as contas, para a coisa funcionar legal. E agora, com a administração que está hoje no governo federal, está tendo um oxigênio a mais, né, Marcelo, para administrar. E o Marcelo deixou claro aqui que, se continuasse, seria bastante importante, além disso tudo que você já falou aqui. Que você defende a família, defende a vida, os princípios, então isso é extremamente importante. Eu falei aqui num outro podcast, mas vou finalizar aqui agora, a emissora de televisão que mostrava todo domingo à noite lá as estradas, lá onde passavam os caminhões transportando os grãos, quando era calor, aquela poeirada danada, quando na seca, quando era na chuva, tudo atolado. Não tem mais, mas eles não mostram, porque o ministro da Infraestrutura, que hoje é candidato ao governo do Estado, para o bem do Estado de São Paulo, né, ele conseguiu, ele era o ministro da Infraestrutura, ele fez essa estrada com o Exército, lá na Transamazônica. Então, preocupado com as ferrovias, para diminuir o custo de transporte, tantas outras coisas que eu vou falar igual o Edson já mencionou aqui, o Marcelo está falando, o Paulo se posiciona. Eu não sou Bolsonaro, eu sou contra a outra pauta do PT, e por isso eu também voto 22, e se eu puder passar, transmitir para outras pessoas, tentar mostrar para ela essa situação, eu vou tentar também, né? E obrigado aí, Paulo, mais uma vez, pela parceria aí. Edson. Paulo, quero Valeu, agradecer. Ney. Agora a bola está com o Edson. Vou começar aqui, agradecer ao Marcelo, né? Prazer mais uma vez estar Eu que aqui com agradeço. você. Tem feito um ótimo trabalho na Casa de Recuperação. A gente não pode deixar nunca aquela situação de fechar, que como ajuda o SUS, como ajuda, é um parceiro, é um braço, né, da saúde, porque a gente poderia estar tendo que preocupar, né, com essa situação. A gente vê, né, o Marcelo, não só o Marcelo, mas estou falando aqui,
com esse trabalho. Então a gente não pode, embora tiraram, né, isso das propostas, mas enfim, isso continua com a ideologia deles. Então, o Ney, pelo convite, muito obrigado, um amigão que a gente tem, está sempre conversando a respeito disso. Aprendi muito com ele na Câmara, tenho aprendido cada dia. E o Paulo, quem dera, Paulo, se todo mundo, em vez de ficar assistindo a Globo ou outros órgãos de imprensa que não aprende nada, ficasse aqui ouvindo, né, assistindo aí os seus vídeos, né, tudo que foi passado aqui. Só quero dizer, Paulo, que o outro partido, o PT, tem falado, né, que vai fazer isso, vai fazer aquilo, ficaram 14 anos aí no poder, e agora está falando que vai fazer. Por que não fizeram? Né? Aliás, tem um vídeo que o candidato fala que ele não sabe como que ele vai fazer. Então, você tem tanta experiência com quem não sabe como ele vai fazer. Prometendo picanha, eu prefiro trabalho do que picanha. Sim. Né? Um país da minha família, um país que eu posso viver bem com a minha família, onde a polícia militar possa trabalhar e não o fim da polícia militar, como alguns queiram, né? O Lula é uma pessoa que você vai ver, Paulo, eu estava estudando uns dias e vendo que ele não fez liderança. Você vai ver que o PT, vou voltar ao Bolsonaro, por exemplo, está aí o Tarcísio, né, uma grande liderança, você vai vendo várias lideranças, se amanhã ele sair, que pode estar disputando amanhã, mas o PT está aí há tantos anos, vamos supor, 40 anos mais ou menos, e só o Lula. O nome é o Lula. Né? E só o Lula, e só ele, e não viu mais liderança, não fez liderança, porque a pessoa principal é o Lula, ou seja, teve que sair da prisão para poder disputar a eleição agora com o Bolsonaro, porque com Haddad não daria, com qualquer outro que colocaria, não ganharia. E eles ficaram presos no Lula, estão na cabeça deles o Lula ainda. Mas eu quero dizer que o Brasil vai melhorar, se Deus quiser, dia 30, as pessoas conscientizando, votando, né, no presidente Bolsonaro. E você que está do outro lado aí, falar para você, pense direitinho. Quando você apertar o número do candidato e apertar confirma, você está dizendo que você assina embaixo, você concorda com as ideologias, com a proposta desse candidato. Eu não aceito, eu não concordo com a ideologia de gênero, não concordo com aborto, legalização de drogas. Eu quero um Brasil melhor, um país onde eu possa estar aqui falando, porque talvez daqui um dia a gente nem pode estar falando aqui, né, por causa da censura, mas eu creio ainda num país que está debaixo das mãos de Deus ainda. Estamos orando para que Deus possa fazer o melhor para o nosso país. E a gente crê nisso. E dia 30 está na mão de Deus e nas nossas mãos, né? Na nossa mão. E eu peço a todos aí que, né, quando for ouvir, eu sei que todo mundo tem seus candidatos, tem, né, a sua mentalidade, mas que você possa olhar não para você, porque tem gente que fala assim, eu comia picanha, né? Aí eu vendia isso, eu comia isso, mas a gente tem que ver os nossos filhos, nossos netos, né, a nossa família, o nosso Brasil. Então, mais uma vez, obrigado. 22, dia 30. É isso aí, Edson. Quero agradecer ao Marcelo, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, parabéns pelo pai que você é, né? Obrigado. Pessoa que conduz a sua família, que quer o melhor para a sua família. Privilégio falar com você sempre. Prazer é meu. Tá. Ney, você, meu parceiro aqui de podcast agora, sempre aqui comigo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Edson, privilégio também. Duas figuraças aqui, ó, comigo. Podia estar melhor? Não, né? Então, muito obrigado por vocês. Eu quero falar para você, eu sou brasileiro. Eu gosto do meu país dentro daquela legalidade. Eu quero as coisas de melhor para você, para o seu filho, para sua família, como eles disseram aqui. Eu quero, sem dúvida nenhuma, não sou bolsonarista, eu sou brasileiro. E o melhor para o Brasil hoje, eu acredito firmemente, 22. Então, pessoal, muito obrigado e ainda temos essa liberdade para falar isso. Amanhã pode ser que não, né? Então, você aí, vem comigo.